Olá, turminha do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de ciências. Estamos estudando sobre os microscópios, sobre micro-organismos, seres que são invisíveis a olho nu. Então, nós vamos começar hoje na nossa página 139, certo? Eu vou só voltar aqui um pouquinho para a gente ver a imagem, da nossa última aula, que falava sobre a questão dos microscópios, Então, aqui nós temos o que seria um dos primeiros microscópios. Ok? Vamos lá. Então, conheça quem é. Acredita-se que Anton van Leeuwenhoek passou a se interessar pelo mundo microscópico ao ler o livro Microscopia, de Robert Hooke. Nessa obra, ele observou ilustrações de objetos e minúsculos animais, como piolhos e pulgas. Então, olha o que ele começou a observar, piolhos e pulgas. A partir de então, ele passou a estudar os micro-organismos e aperfeiçoou as lentes de aumento por conta de seus estudos. Tia, mas como assim? Eu não consigo ver um piolho e ver uma pulga, mas aqui nós estamos falando do princípio, lá do início, desse mundo, dessa versão dos microscópios. Com o passar do tempo, os microscópios ópticos, construídos por Hooke e Leeuwenhoek, foram aperfeiçoados, o que permitiu observações mais detalhadas de diversos seres vivos. Então, eles fizeram no princípio e depois eles foram sendo aperfeiçoados. Atualmente, os microscópios hoje são super modernos, como tudo na nossa vida, São avançados e com a capacidade de ampliar em até, pasmem, 1 milhão de vezes a imagem que está sendo observada. Então, gente, é muito, 1 milhão de vezes é capaz de aumentar, Então, esses microscópios são chamados de eletrônicos. Observem aqui, parece mais uma nave, um foguete, Então, assim, e aí nós vemos a imagem de uma célula de microscópio eletrônica. Com essa capacidade de ampliação, que chega a 1 milhão, os microscópios são muito utilizados no estudo das células, pois permitem conhecer o interior delas e, assim, compreender como elas funcionam. Se as células são minúsculas, impossíveis de serem vistas a olho nu, imagina estudar o interior, Por meio dos microscópios, também é possível observar e identificar micro-organismos que podem causar doenças. Nós temos aqui, mais uma sessão Eu Cientista. A aula passada nós tivemos uma experiência e agora nessa eu também vou deixar aqui no livro de vocês, vai ter uma experiência para você fazer, o que seria, um microscópio, o seu próprio microscópio. Tia, alguns desses materiais aqui eu não tenho em casa, mas você vai tentar adaptar para conseguir fazer, certo? Você vai dar uma agora de cientista. Então, vamos ler o material que está sendo pedido. 141, você vai completar. Hoje nós vamos até a 141, Utilizando as palavras microscópio, doenças, pequenos, decomposição e microscópios. Então, cada tracinho desse, cada frasezinha dessa, você vai colocar uma palavra, relacionar, as colunas da esquerda com a direita. Espelho, lente objetiva, micrométrico, platina e presilha. No meu livro, como eu puxo o zoom, eles aparecem embaixo. No livro de vocês, essas opções aqui vão estar do lado. Então, prende o material a ser observado. Então, você vai olhar, Lá que você vai relacionar das peças que formam o microscópio, Da esquerda e depois da direita, as funções que elas realizam. Vamos lá, deixa eu ver aqui outra. Permite pequenos ajustes no foco da imagem. Projetar luz para iluminar o material a ser observado.
Então, gente, se vocês pararem para pensar, essa questão da criação dos microscópios, principalmente esses eletrônicos, eles facilitam muito na descoberta de doenças, de estudos de vírus, estudos de bactérias. Então, é um mundo que vai nos chamar muito a atenção e vai ser muito importante, principalmente nesse período que nós estamos, né? Nós estamos vivendo uma pandemia jamais imaginada por um vírus, né, que ninguém consegue visualizar e que ele está sendo estudado. Será que esses cientistas que estão estudando estão usando microscópio? O que vocês acham? Observe a imagem ao lado que mostra 3 placas de Petri contendo meios de cultura. Pode-se dizer que há seres vivos nos meios de cultura? Justifique sua resposta. Então aqui, essas plaquinhas aqui, elas estão, né, contendo meios de cultura. Será que aqui vai ter ser vivo? Você vai responder nesse espaço aqui abaixo, tá bom? Essa RA é da página seguinte, que vai ficar para a nossa próxima aula. E eu vou apresentar aqui para vocês a ficha de atividades, certo? Que da página 77 e 78, ok? 76, 77, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o zoom um pouquinho. Complete os espaços do esquema a seguir com as informações a respeito dos micro-organismos. Então, para observá-los é necessário. Aí nós temos um aqui. Estão presentes em e no ambiente participam do importante processo de. Estamos falando de quem? Dos micro-organismos. Na 78, você vai ligar os pontos. Olha que atividadezinha bacana. Você vai ligar os pontinhos e vai descobrir, né, o que está sendo formado aqui. O que vocês acham? Alguém chuta que objeto vai ser formado aqui? Escreva no espaço a seguir o nome do instrumento representado na imagem anterior. Então, você completa e coloca o nome do que foi, né, do que formou. Qual é a importância desse instrumento para os estudos científicos? Com essa pergunta aqui, já ficou muito fácil vocês descobrirem de qual instrumento nós estamos falando, certo? Voltar aqui um pouquinho para o nosso livro, para a gente finalizar a nossa conversa sobre a importância, né, de todos esses cientistas, lá desde os primeiros, que começaram a fazer, né, esses projetos, né, que começaram a se interessar por esse mundo da microscopia, por esse mundo, né, até então invisível. Isso aqui, se a gente parar para observar, parece uma tábua de cortar carne, né? Então, como que isso aí deu origem ao que nós temos hoje de mais modernos, que são os microscópios, que permitem esse estudo tão avançado. Esse aqui, se você parar para observar, parece um vidrinho de remédio. Então, tudo isso aqui, todo grande feito, toda grande descoberta, ela parte de um princípio. E o princípio sempre não é muito moderno, é sempre algo rústico, como nós podemos observar aí. Então, a partir desses estudos, né, lá de 1674 até no ano de 2020, então quanto tempo não passou, quantas descobertas não foram, né, realizadas. Então nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula de ciências. Vocês vão fazer as atividades propostas que eu deixei tanto na ficha quanto no livro, vão fazer esse experimento. E na próxima aula a gente vai começar, né, a estudar sobre um outro assunto. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá então.